Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um podcast MVP, toda quarta-feira no YouTube e nas principais plataformas de áudio, trazendo conversas descontraídas aí sobre o mundo de tecnologia, inovação e qualquer outra coisa que pintar aqui, qualquer bola que levantar, a gente conversa também. Eu tô aqui hoje com o Rafael Vasso da Daqui, tudo bem, Rafael? Tudo bom, Gustavo? Beleza, obrigado. cara. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Animado pro papo. Boa, obrigado você. Pô, já conhecendo pessoalmente agora, né? Verdade, a gente já falou nesses últimos 5 anos aí bastante, mas a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Prazer. Prazer é meu. 4, 5 anos daqui, de startups também, né? Sim, Histórias com um cronograma muito similar. Pois é. Pô, vocês cresceram um pouquinho mais do que a gente ali e tal, mas tudo bem. Aliás, cara, eu queria começar exatamente nesse ponto de, né, 4 anos de empresa, 5 anos de operação. Vocês foram o unicórnio mais rápido da América Latina, né? Superaram a Loft ali, que já tinha essa marca anteriormente. E, bicho, hoje entendo que a operação tá muito diferente daquilo que vocês venderam para os investidores lá atrás e vocês passaram por ajustes de rota, muita coisa nesses últimos anos. Principalmente nos últimos 3 anos, né? Foram 2 anos muito rápidos e depois 3 anos ajustando. Cara, e que se confunde com todo o momento de venture capital, de startups. Então, você é o cara que viveu exatamente a maré alta e depois depois todo mundo nadando pelado, né? Cara, como é que... Fala brevemente como é que tá o Daqui hoje, o que é o Daqui hoje e, queria também te ouvir como fundador, né? Como claro. Pessoa, assim, cara, como é que foi de lá de cima para baixo para depois estabilização, como é que... Legal. Cara, eu brinco que a jornada Daqui foi muito rápida, né? Você teve várias empresas que passam, na medida em que elas crescem, vão evoluindo de estágio, elas passam ali pela série A, série B, momento do crescimento, expansão, rentabilidade. A gente passou por tudo isso num período muito curto, né? Então, obviamente, veio com desafios, a gente pode falar um pouco mais disso. Precisou de bastante resiliência, não só minha, mas também de todo o time, um senso de urgência alto. Mas eu vejo também com olhos muito positivos, né? Hoje, 4 anos de negócio completos, onde a gente está como negócio. Talvez se a gente não tivesse esse contexto de mercado, a gente teria demorado um pouco mais, né, para implementar algumas agendas e trazer o negócio para esse grau de maturidade que a gente tem hoje. O próprio tema que você falou de unicórnio mais rápido das Américas é engraçado, porque... obviamente, em 2021 foi legal, mas acho que faz alguns anos que a gente nem fala disso, ou não se baseia... Não se mede por isso? Não se mede por isso, porque acho que é uma visão muito mais externa e relativamente rasa, né, do que tem sido feito, né? O negócio ter atingido isso em 8 meses, acho que reflete que que a gente está fazendo, o mercado que a gente está tem um potencial enorme, que o negócio tem um potencial enorme, o time... mas no fim do dia é uma forma, né, de você olhar para o negócio. A gente, nesses últimos anos, tem focado muito mais dentro de casa, em fazer acontecer, crescer, enfim, para chegar onde a gente está hoje, né? Olhando para trás, você se arrepende ou você acha que precisava ter sido ali esse começo? Precisava ter sido tão rápido assim? Cara, a gente não se arrepende de nada, assim, acho que... Você também, empreendedor, né, de certa forma. Cara, eu acho que... uma outra coisinha ali que faria diferente. Empreendedor, você tem uma visão de disrupção, você tem uma grande ideia, uma missão e você vai para cima, né? Eu acho que você tem que ter esse ímpeto. E quando a gente olha pro nosso negócio e a tese que a gente tem, essa missão de, cara, transformar o varejo, a forma como as pessoas, né, compram e têm acesso aos produtos, né, de bens de consumo dia a dia, essa é uma missão que ela... é muito grande e ela é aplicável, né, a não só ao Brasil, mas a outros países da América Latina. Então, a gente gosta ainda muito dessa tese. A gente resolveu focar no Brasil muito mais por momento de mercado, densidade local, reconhecimento de marca. Mas a gente gosta muito disso. Tudo isso para dizer o quê? Quando a gente começou acelerando para vários países ao mesmo tempo, pé no acelerador ali, a gente não se arrepende. O mercado estava aberto a isso, né? O custo de capital... Cara, era baixo, a oportunidade era e continua sendo muito grande. A gente viu um fit muito grande da tese modelo com essa oportunidade de mercado. Então, a gente não se arrepende. Acho que também, de novo, ajudou a acelerar alguns aprendizados nossos que a gente acabou replicando, né, também para o negócio como ele é hoje. Então, arrependimento nenhum. Naturalmente,
precisou... Mas muitas cicatrizes, né? Tem cicatrizes, né? Acho que empreender é um constante ciclo de aprendizado, iteração, e a gente fez muito disso, né? Nesses anos. Então, a gente teve que ajustar a rota, a gente teve que parar decisões que tinham sido previamente tomadas, fechar mercados. Então, tem coisas que doem, né? De certa forma, como empreendedor. Mas a gente não se arrepende, não. Acho que no fim do dia, se você tem uma visão clara de onde você quer chegar, de qual que é o teu caminho para isso, e você vai tendo as validações ao longo do tempo, né? Seja de Product Market Fit, do MVP, do teu primeiro produto, falando com os clientes, você vê o negócio crescendo, você vê rentabilidade chegando. Então, todas essas validações mostram, acho que como empresa a gente está no caminho certo, e tenho certeza que vários empreendedores vão né, se conectar com isso. Então, a gente não se arrepende, não. Acho que não tem jornadas lineares, né? Muito difícil você ver jornadas muito lineares, aquela sei lá, noção que às vezes existe no mercado. Cinematográfico, da ficção, né? Que coloca tudo... Acontece em escadinha, né? A gente sabe que não é assim, né? Exatamente, na prática, exatamente. Os caminhos são tortos, são mais tortuosos. Vai errar, o negócio é errar rápido, ajustar... Tem que acertar mais do que errar, obviamente, mas... Você tem um erro, não vou dizer favorito, mas você tem um erro que você... Cara, isso aqui a gente... Qual que é o seu erro favorito? Vamos dizer? Tem vários erros que eu posso mencionar aqui. Eu acho que... contar uma história rapidinho antes, né? Claro. A gente começou como um serviço de entrega de supermercado em 15 minutos... com 1.000, 2.000 produtos ali no começo. E o 15 minutos chamava muita atenção como proposta de valor. E até hoje a gente é muito reconhecido por isso. A gente tem um nível de serviço, cara, sensacional. Mas hoje vocês fazem 15 minutos ainda? Fazemos. Ainda fazem? Grande maioria, assim, 95% das entregas são instantâneas. Tá. Acho que isso aqui é uma tendência clara assim, de mercado. Os clientes querem isso, o mundo está cada vez mais... instantâneo, né? Então, dito isso, a gente começou ali com essa proposta e o feedback dos clientes para a gente sempre foi muito claro de sensacional, quero mais produtos, né? Quero poder comprar mais, né? E com isso a gente foi aumentando o nosso sortimento, criando, né, novas categorias ali dentro do aplicativo, da nossa operação, até que chegou um momento que a gente falou, vamos dar uma pernada bem maior ali de criar até uma bandeira nova que a gente chamou de super e entregar, a gente mirou assim, 10.000 SKUs, né? Nossa, o mercado geralmente tem o quê? 6, 7? Né? Exato, varia muito do modelo, mas diria ali por volta de 5 a 7, né? E daí a gente chegou em um momento ali em 2022, 2023 a dar esse passo, né? Tá. O que foi muito bom para a gente do ponto de vista de aprendizado em como trazer mais sortimento, atender mais as demandas dos clientes, mas a gente teve que ajustar um pouco o modelo, porque a gente fez isso em detrimento da entrega rápida, né? Então a gente falou, faço isso, mas eu entrego não era nem em D+2, era no dia seguinte. E quando a gente fez isso... E é bem diferente, né? A gente ouviu dos nossos clientes o que a gente já sabia, né? Que a entrega rápida é sensacional. Mas você vai demorar um dia para me entregar. Você vai demorar um dia para me entregar isso? Exato, um dia, né? Então, a gente... tudo isso para dizer... Hoje a gente tem mais produtos, a gente está rodando ali por volta de 4, 5 mil SKUs, então muito mais do que aquela proposta original. Mas a gente faz isso numa entrega instantânea. Tá. A gente dá a possibilidade de agendamento dentro do mesmo dia, né? Mas hoje a grande maioria é instantânea. Então a gente meio que voltou atrás um pouco, talvez de poderia dizer, erro, né? Entendeu que o cliente ele não quer uma coisa ou outra, né? Eu brinco que o cliente hoje em dia ele quer velocidade, ele quer preço, ele quer qualidade, cara, ele quer tudo, né? E sabe aquele triângulozinho que você fala, putz, escolha 2, não existe mais isso hoje em dia, acho que para o nosso negócio e para vários outros. Então, a gente entendeu que precisava entregar as 3 pontas e essa foi um ajuste que a gente fez ali
talvez os mais significativos. Mas na hora que você fala dos 15 minutos, tem a questão de risco da entrega, né? Porque, porra, se 15 minutos, quanto tempo que o motoqueiro tem para chegar na minha casa com esse prazo exíguo, com esse prazo tão apertado? Como é que... E ainda mais agora que a gente tá falando de motoboy, de moto, né, de mototáxi aqui em São Paulo, toda essa discussão, e todas essas discussões dos entregadores e tal. Como é que vocês resolvem isso? Porque você não pode demorar 10 minutos para preparar e dar 5 minutos pro cara entregar. Perfeito. Esse é um ponto legal que me perguntam bastante. E a nossa visão e execução desde o começo é muito, muito clara. Assim. A gente falou, eu preciso viabilizar uma entrega rápida para o cliente, mas eu tenho que fazer o processo e o desenho desse ecossistema para viabilizar isso. Ou seja, a gente hoje não bota nenhuma, hoje e nunca, né? A gente nunca botou nenhuma pressão na entrega, no entregador, nenhum target, tempo máximo, nada desse tipo. Tá. Né? A gente faz um processo normal, de você pega ali o produto e ele vai até a tua casa. Agora, onde a gente pensou muito e quase que fez uma engenharia ali do negócio é nos processos que estão dentro de casa, tá, né, com a gente. Então, botar uma loja próximo do cliente, como que você desenha essa malha, todos os processos de picking, packing, dispatching, evitando ao máximo, né, deslocamento dentro desse centro de distribuição, evitando ao máximo toque nos produtos, né, também, porque imagina, você bota na sacola, bota no caixa, né, numa jornada tradicional, bota daí na sacola, daí leva para o carro. Puta, um monte de... Então, a gente tentou minimizar ao máximo aqui ineficiências e otimizar o processo. E é por isso também que a gente desenvolveu essa tecnologia toda proprietária, né? Porque quando a gente foi ver o mercado, a gente falou, não existe isso. Né? Não tem como eu adaptar um WMS de um centro de distribuição para essa realidade. Então, de novo, a gente focou muito no desenho do sistema como um todo, para ser muito eficiente e preciso, e não ter que botar pressão, né, nas pessoas ali, ou nessa última ponta da entrega, que não faz nenhum sentido. Você falou de vocês são um supermercado, até a gente estava discutindo, conversando um pouco sobre isso. Até, também o Startups fazendo 5 anos esse ano, e eu estava comentando que eu demorei a assumir que a gente é mídia, né? Falar, né? Explicar que o Startups é um canal de mídia, a gente é uma empresa de mídia e tal. Você estava falando disso do supermercado também, né? Que vocês, não sei se no começo, vocês sempre falaram em supermercado ou se intitularam um supermercado. Às vezes você não quer ligar a categoria mais antiga, né? Para não ter esse rótulo. Vocês sempre se chamaram de supermercado? Sempre tiveram essa visão? Ou foi mais recentemente que vocês falaram, cara, é isso? Eu tenho que dizer que ela foi sendo criada e absorvida ao longo do tempo. Lá dentro a gente sabia desde o começo, mas é como você falou, né? É muito difícil para você que está criando um negócio ali com uma visão inovadora, do zero, pegar um rótulo, talvez, de um mercado tão tradicional, onde as coisas são feitas da mesma forma há décadas, né? Então, para a gente foi um pouco disso. A gente até pensava um supermercado não é um negócio muito, muito legal, né? Eu, pelo menos, né, nunca gostei. Os clientes que a gente entrevistava tinham muito forte esse ponto. Ou até o delivery, né? A gente falava, delivery não era um negócio muito... Era muito funcional, mas pouco... Não sei se sexy é a palavra, mas não ecoava na gente algo muito transformador. Não dá aquele glamour, vamos dizer. Não sei se é glamour, mas, de novo, você tem uma visão na sua cabeça que às vezes é difícil de você botar no papel em definições. Talvez startups e mídia, né? Sim, mas por exemplo, você pensa, ecossistema, plataforma, não sei o quê. Você fica tentando usar esses termos. Não, cara, é isso, pronto. Às vezes essa é o que é, né? É muito da dificuldade, né, de novas empresas e tem até muitas sátiras e memes, né? Falando, o que você é? Você tenta criar os termos mais malucos possível. Daí você fala, não entendi nada, né? Mas às vezes a gente às vezes é de propósito, né? Às vezes é até de propósito. Você não faz a puta ideia do que você está fazendo, você inventa um negócio só para tentar as pessoas comprarem a ideia. Tem muito disso também, né? Mas a gente, acho que rápido, abraçou essa definição, né, de um supermercado digital. E para a gente é muito importante o elemento do sob demanda, né? A gente sempre fala no tempo do cliente. A gente tem essa visão muito clara, tem uma visão que ela não é 100% nova, né? Quando você olha para a Amazon, Meli, tentando reduzir tempo de entrega, ser mais responsivo, mas essa sensação eu posso ter o que eu quero no momento que me convém,
a gente acredita muito nisso, a gente ouve isso muito forte dos nossos clientes e conecta muito com esse dia a dia moderno, maluco, de trânsito, de carro. Parece que as agendas estão cada vez mais comprimidas e complexas, né? Sim. Então, a gente aposta muito nisso desde o começo. Muitas vezes me perguntam, inclusive, o porquê dos 15 minutos, né? Eu lembro quando começou essa febre dos 15 minutos, né? Até lá fora teve muito gastar. O que é AI hoje, teve a febre dos 15 minutos ali e, cara, 90% deu ruim, né? Dos competidores, né? Acabou, né? Terra arrasado. Por isso até que eu achei que vocês tinham saído, porque o iFood saiu, o Rappi, acho que mantém ainda pro Turbo, limitou, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas por isso eu parei de acompanhar um pouco, confesso. Mas eu até achei que tinha acabado 15 minutos mesmo, porque, cara, estourou a bolha, literalmente, né? Quando começou, eu falava, cara, 15 minutos... não sei, eu tenho essa pressa toda de, né? Aí você me explica melhor, mas, claro. Cara, 1 hora, às vezes, beleza, meia hora, mas 15 minutos, será que a gente precisa colocar essa ansiedade toda de eu tenho que receber minhas coisas em 15 minutos, entendeu? Você não contribui também um pouco para isso? Aí fui mais filosofando, né? Mas tudo bem. Boa reflexão. A gente já pensou muito sobre o tema, né? Agora, o que eu sempre digo a gente começou 15 e o 15 foi um pouco arbitrário, tá? Confesso. Porque, de onde veio o 15? A gente pode fazer em 10, pode fazer em 20. Eu não sei o quanto... Ali no começo você não tem dados, né, para mensurar, então você vai muito mais na hipótese, testar o teu MVP e ver como que voa. Mas o 15 foi um pouco arbitrário dentro dessa noção de ser muito rápido, mas o que está por trás eu acho muito legal, que a gente vê esse movimento de uma compressão dos SLAs, né, do tempo de entrega para o cliente. E a nossa visão foi, vamos levar o negócio para o formato mais instantâneo possível, porque o maior mercado vai chegar lá e a tendência do cliente está indo nessa direção. E a hipótese por trás era, para eu fazer isso, eu vou precisar de um modelo muito diferente que não existe no mercado hoje. Então, foi legal porque daí a gente começou a entender toda a cadeia de valor desse negócio. E, assim, eu preciso estar perto do cliente, eu preciso estar com produtos frescos, eu preciso fazer... A gente chama ali do picking fracionado, né? Que é o que você faz no mercado. Eu não posso lidar com caixas, né? Que nem o modelo de logística. Eu preciso ter um buffer de estoque, que é basicamente um CD em cada estado, falando um pouco do nosso formato. Mas a gente foi destrinchando a cadeia de valor, e não só a cadeia de valor, os microprocessos, né, necessários para a gente fazer isso, a ponto de que se eu consigo fazer em 10, 15, 20 minutos, eu consigo fazer em 30, eu consigo fazer em 1 hora, eu consigo fazer literalmente no tempo do cliente e a dinâmica do mercado ela tá vindo na contramão, né? Porque ela tá vindo na linha de você faz o agendado em D+3, D+2, D+1 e você vai tendo um ganho marginal e iterativo. Isso, a gente falou, deixa eu desconstruir esse negócio, construir da forma, né, mais responsiva e eficiente possível. Por isso que a gente desenvolveu toda a tecnologia proprietária em todas as etapas da cadeia. Por isso que a gente tem um modelo de logística totalmente único, né, baseado em hubs ou centros de distribuição micro na cidade. Mas, enfim, a gente mudou um pouco essa lógica e construiu um negócio de baixo para cima, eu digo, para ele funcionar. E daí a gente foi vendo naturalmente o impacto no cliente, com dados daí, entendendo que talvez uma região podia ser 20 minutos, outra 25, outra tinha que ser 10, né? Mas isso é um ajuste, uma iteração natural na medida em que você vai tendo mais clientes, dados e consegue brincar um pouco com isso. Com isso, né? Você falou de logística e a gente tinha falado um pouquinho de sortimento também. Então, e vocês se chamam de supermercado. Mas hoje, com 5 mil itens, daqui é mais o supermercado ou mais uma empresa de logística? Assim, qual que é a grande fortaleza de vocês? A gente fala muito de logística, o que está por trás, mas a verdade é que a gente olha sempre primeiro para o cliente. Então, o que eu expliquei aqui é um pouco do como a gente faz o que a gente faz, né? Mas na prática, a nossa visão e o que orienta as nossas decisões, até essa de modelo, sempre foi
criar a experiência com menos fricção possível para o cliente. Isso vai desde o aplicativo, desde temáticas de personalização, o que você bota ali na frente do cliente. Você tem um real estate super valioso, né? Que hoje é a tela do teu celular. Sim, ali. sim. Você tem gente que quer comprar rápido, você tem gente que quer comprar devagar, você tem, enfim, uma série de missões e formatos aqui, a gente pode falar um pouco disso também. Até, o checkout e a entrega. Né? Então, a gente sempre olhou muito para o cliente antes de qualquer coisa. E logística, para a gente, é uma forma de fazer. E o que eu sempre falo também é que, a partir do momento que a gente identificou a necessidade do cliente, a gente fez o que precisava ser feito. Né? A gente não é aquela empresa que tomou atalhos ou foi num caminho mais fácil. Tá. Porque você vê muito disso no online, né? Querendo ou não, né? Você pode ser uma grande empresa, você fala, puta, temos que ir para online, você tem um projeto de diretoria, vamos para online, e daí você cria um site e vamos ver como que a gente faz. Vamos ver como faz. Exato. Ou às vezes replica o modelo da loja física no site, né? Exato. Não é um... Isso acontece, é a regra do jogo ainda, né? Você copia o modelo do offline e você joga ele de alguma forma para o teu guarda-chuva do online. Só sobe o site para ser o front-end, né? Só sobe. E o resto é... Assim, na nossa visão, demérito nenhum, né? Cada empresa tem tem o seu papel, né? no ecossistema, mas a gente quis ir para uma lógica de criar o que precisava ser criado, porque se você faz as coisas dessa forma, criar um online em cima do offline e começa a misturar as coisas, você vê os problemas, né? E o cliente hoje ele é cada vez menos tolerante a problema, né? De SLA, de atraso, de item faltante, de item errado, de má qualidade, especialmente para soluções de dia a dia, né? Sim, sim. Porque se você perde um negócio de 15 minutos, é porque você precisa daquilo, teoricamente, naquele momento, né? Você tá fazendo um bolo e faltou farinha. Pô, se a farinha chega em 15 minutos, a minha vontade de comer o bolo vai ser satisfeita, né? Nem se não chega, porra... Essa é uma visão legal, porque os 15 minutos ele destrava novas missões de compra, né? Como a gente chama. Seja o happy hour, o tô cozinhando e faltou alguma coisa. Enfim, tem uma série aqui de produtos e hipóteses para isso. E o 15 minutos ele viabiliza isso. Mas o que a gente viu é que essa é uma porta de entrada para um hábito muito maior e muito mais abrangente. Então, você tem no nosso aplicativo uma jornada típica de cliente que ele vai entrar com alguma jornada, missão de compra muito específica, eventualmente de conveniência. Tá. Onde os 15 minutos é no-brainer, você não tem nenhuma outra opção no mercado, né, praticamente. E daí, a partir disso, você fala, opa, gostei da solução, isso encaixa bem para mim, agora eu vou começar a testar uma nova categoria, isso, aquilo, fazer cestas maiores. E daí você tem uma tendência muito legal de Customer Lifetime Value, né? Ao longo do tempo, de retenção. E é isso que a gente vê hoje, né? O reflexo da daqui hoje você tem essa jornada ainda muito forte dos 15 minutos, até com um aspecto de conveniência, mas ela é muito menos representativa do que as outras missões. Então, hoje assim, uma fração do Qual negócio... Qual que é a distribuição? Sei lá, 80%, 90% é outras missões e 20%? Eu diria assim, 20% é uma jornada de conveniência, os outros 80% são jornadas mais abrangentes, né? Tá. E o que a gente começou a notar é que os 15 minutos se tornaram não só velocidade, mas se tornaram precisão, né? Então, como se eu entendi dia a dia, muitas vezes tem aqueles problemas típicos de São Paulo, né? Ainda que você não pode deixar as coisas na portaria, né? Se você mora em prédio. Ou às vezes você nem tem portaria. Nem tem portaria, né? Portaria virtual, essas coisas. Imagina, você tá com um monte de coisa gelada, congelada, você vai deixar lá, né? Tem portarias que não recebem, a grande maioria, prédio, por inclusive. exemplo, não recebe gelado. Exato. Né? O que é perecível, eles não recebem. Então, o que a gente entendeu é que é uma categoria que ela tem muita sinergia com a velocidade, mas mais que a velocidade, a precisão. Tá. E essas duas coisas juntas são muito poderosas, né? Porque daí você controla o seu tempo, né? Mesmo que você não esteja em casa, mas você quer que alguém receba, você sabe que tem alguém lá. Tá. Você cria uma confiança e uma forma de operar muito bacana, que é muito diferente daquele eu te entrego daqui a 2 dias no período da manhã. O que é amanhã? Né? Qual que é a sua manhã, né? A minha manhã... Exato, assim... É engraçado que... Hoje acontece menos, né? Mas eu fui renovar o seguro do carro, eu tinha vistoria esses dias e era isso. Era no período da manhã.
Pô, bateu lá às 6h55 da manhã. Falei, Minha manhã começa às 5 da manhã. Beleza, né? Eu tava fazendo outra coisa, mas... Então, acho que, enfim, conecta muito com esse dia a dia, assim, do qual a gente está inserido, esse tema de precisão e velocidade. Agora, aí você me explica melhor, mas quando você fala que hoje 20% é 15 minutos, e você olha 15 minutos, pô, isso devia ser um custo operacional desgraçado, né? Uma loja, né? Entrega, custo da entrega ali e tal. Hoje, como é que tá o modelo, como é que tá o modelo de negócio, como é que tá a sustentabilidade daqui? Sim. Que já foi questionada várias vezes. Sim. Na verdade, o 20% são jornadas de conveniência que eu digo cestas menores. Tá. A entrega instantânea, ela é 95%. Tá. Até para cestas grandes. Então tá bom, eu tinha entendido errado. Então, até para cestas maiores, as pessoas querem a velocidade, até para maior? Exato. Então, olha só. O meu ponto dos 20% era muito mais em relação a essas jornadas de entrada, de você pegar um happy hour, ou tá faltando alguma coisa que eu tô cozinhando, essas cestas um pouco menores. Então né? Só me explica. Então as pessoas querem 15 minutos até para média de quantos itens? Assim, bastante coisa? Elas pedem mais coisa? Para cestas grandes, cestas assim de 200, 300, para mais reais que a gente serve Sério? Hoje. Em 15 minutos? Em 15 minutos. Porra! E aí, não, então, deixa eu reformular minha pergunta. Porra, uma cesta de 200, 300 reais, cara, você entregar isso em 15 minutos é absurdo. Exato. Mas é bem legal, assim, a gente desenvolveu... Como você rentabiliza isso? Essa é uma pergunta bastante complexa. Mas que a gente... Só respirada, eu falei, caramba, né? Não, que a gente... Porque assim, a gente entendeu que precisava da velocidade, mas a gente precisava de mais missões. E o jogo do varejo... para startup, para empresa grande, é escala também, né? Você tem muita coisa de dados, entendimento do cliente por trás, sim, mas escala é relevante. Então, para a gente foi um trabalho... Não tem uma grande decisão, mas tem um trabalho muito, muito constante de você crescer mês a mês. Então, desde 2021, 22, 23, mesmo nos mercados mais difíceis daqui, cresce constantemente, mais do que 50% ano contra ano. Então, assim... Isso é importante para o negócio. Sim, né? Isso tem um flywheel positivo de economics, né? Porque você tem melhores parcerias com produtores, com a indústria, né? Melhor negociações. Você traz uma densidade operacional maior para o negócio, que é super relevante. Né? Imagina um centro de distribuição que você vai lá, você investe, sei lá, milhões, e daí você tem, né, não sei, 1.000 pedidos, base dia, mês, irrelevante, né? É muito diferente você ter 10 mil, né? Então, isso ajuda muito a diluir seus custos fixos, enfim, vários pontos importantes para o P&L do negócio. E é por isso que eu digo que a gente foi construindo os economics, a relevância no mercado, né? Ao passo em que a gente manteve vivo os aspectos essenciais da jornada do cliente, né? Que a velocidade, é o grau de satisfação super constante desde o começo do negócio, por volta de 80, o nosso NPS, que é bem alto, né, para esse tipo de negócio. E enquanto isso, a gente foi adicionando produtos. Né? Por trás disso, tem 1 milhão de aprendizados, né? Desde algumas limitações de cesta, como que você encaixa tudo isso operacionalmente. Você tem vários microprocessos e handshakes, né? Por exemplo, quando você tira um produto do seu centro de distribuição, quando ele vai para o cliente, quando chega lá na portaria, tem várias hipóteses naturais do delivery de coisas que podem acontecer. Então, tem muita coisa por trás, mas o macro é isso. Seguir crescendo, ganhando relevância, trazendo mais parceiros para perto e apostando muito em densidade. É por isso que a gente não... A gente focou no Sudeste, a gente não falou, vamos pro Brasil, né? De cara, ou quem dirá América Latina, né? Como a gente começou ali em 2021. Por isso que a gente está hoje dando passos bastante consistentes, relevantes, mas pensando muito em crescimento sustentável, que é a regra. É um mote do momento, né? Imagino quantas pessoas passaram nessa cadeira e falaram de crescimento sustentável, né? Mas para a gente as duas são importantes. É o crescimento e o sustentável, né? Se você não crescer também, o que aconteceu com muita empresa, né? nesses anos, que só cortaram um custo ali chegando no caminho, obviamente. Ficaram sustentáveis, mas com uma proposta muito diferente, num mercado endereçável muito menor. Ou a gente
teve que fazer as duas, é importante para o negócio, né? E com isso a gente chega na daqui de hoje, né? Crescendo mais do que 50% ano contra ano. Ano contra ano, caramba. A gente tem hoje, deve chegar esse ano, marca de 10 milhões de downloads do aplicativo. Temos todas as nossas darks ou hubs, né, de entrega na cidade ali, eles geram um EBITDA duplo dígito positivo. Positivo? Porra. Então, a gente está numa toada super legal aqui, mas foi um caminho de muita resiliência e iteração. Hoje a daqui é uma empresa melhor do que ela foi 2 anos, 3 anos com atrás. certeza, com certeza. Você entende mais o negócio? A gente entende mais, né? A cadeia desse negócio ela é muito longa, né? Ela vai lá do produtor, da indústria, até o cliente. Imagina o que tem aqui nesse meio, né? Quantidade de KPIs, de desenvolvimento de tecnologia que a gente fez ao longo do tempo. Então, a gente aprendeu muito com isso, né? E é um conhecimento que... algumas pílulas desse conhecimento ele existia no mercado, né? Obviamente um varejista entende de comprar produto, obviamente uma empresa que faz delivery entende dessa última ponta, mas de uma forma consolidada, assim, olhando a cadeia, a gente não enxerga nenhuma empresa que conseguiu fazer isso, né? Então a gente está buscando, de certa forma, ser a grande referência aí desse novo momento do e-commerce, de supermercado digital. Legal. Né? De novo, pensando muito no cliente, né? E como que você consegue isso num mercado que, inclusive, vocês até fizeram parceria com eles, né? Tem daqui dentro do iFood, né? Tem. Como é que você faz isso? Como que você se consolida como um supermercado digital, sendo que você tem um cara como um iFood que é o cara de entrega, é o dominante do mercado de entrega? É uma história legal, assim, são bons parceiros. Como é que é essa história de entrar no iFood? Mas eu falei, pô, honestamente aqui, cara, quando vocês anunciaram, eu falei, cara, daqui capitulou, né? Foi pra dentro do iFood é porque entenderam que o negócio deles não era o aplicativo, né? O negócio deles eu tive exatamente esse pensamento. Cara, eles entenderam que eles são um supermercado. E aí quem distribui independe. Sim e não. Aí é onde algumas definições elas começam a ficar um pouco cinzentas. Por quê? Hoje, o nosso canal, o nosso aplicativo, ele é responsável pela grande maioria do nosso tráfego, pedidos e tudo mais, né? A parceria ali com o iFood, ela tem um share pequeno de todo o nosso negócio. Né? Mas a história é engraçada porque a gente troca ideia com o pessoal do iFood desde pré-operacional, talvez, 2020, 2021. Até entendeu, né, um pouco melhor do que eles faziam. E quando a gente começou em 2021... final do ano, se eu não me engano, eles lançaram um modelo próprio de mercado e tudo mais. Anunciaram um baita investimento ali também. Foi para essa ponta daí mesmo. E daí, 2 anos e pouco depois, final ali de 23, se eu não me engano, aí eles pararam, né, com essa vertical. E foi aí que a gente fez uma parceria. Né? Tá. Enfim, do lado deles nem consigo opinar muito do processo. Sim. Né? Mas... o que a gente sabe, olhando para dentro de casa, é que é uma operação muito diferente, né? Assim, a cadeia ela é muito mais profunda. É diferente de você fazer comida, né? A própria jornada do entregador do Last Mile ela é bastante diferente. O que está por trás do aplicativo, etc. Então, essa é a nossa interpretação. Tá bom. Né? Tá. Faz sentido. E daí, quando eles decidiram por pausar ali, eu acho que, ao mesmo tempo que teve uma decisão pela pausa, eles viam um impacto muito relevante no cliente, né? Porque você está falando de uma categoria em ascensão, um NPS, uma satisfação do cliente altíssima, né? E daí foi aí que a gente se aproximou e fez uma parceria operacional, né? No fim do dia, você tem ali o daqui dentro do iFood, mas a operação ela é 100% da daqui. Né? Picking, packing, o dispatching, a própria entrega. Né? Eles são um canal para você, um canal pequeno hoje em dia. Exato, o que me ajuda, né, de certa forma, ou nos ajuda, né, até ter mais relevância no mercado. São ótimos parceiros, né?
e tem um complemento legal ali pro que a gente faz. Né? Uhum. Tá, então é mais parceria do que realmente você enxerga eles mais como parceiros, né? Ou é isso, a relação é essa. Tem espaço para os dois, basicamente. Com certeza. A categoria, assim, o setor, a categoria de supermercado, ela é gigantesca, né? Uma analogia que eu falo é: você conhece alguém que não compra no supermercado? Não. Mas você conhece gente que não compra. Não vai em restaurantes, né? Até no offline, para nem entrar no online, né? Mas você conhece gente que não vai em restaurante, ou que não faz compra restaurantes online. Então, a categoria é muito grande, né? E a penetração ela é muito baixa ainda, né? Se você compara com outras categorias, se você compara com a mesma categoria em outros países do mundo. Então, o potencial ali é muito grande, né? Isso aqui não é novidade para ninguém, acho que todo mundo vê isso e muita gente fala, né, do bens de consumo, supermercado como o último Everest ali, eventualmente, do e-commerce, né? É? Mas é uma parceria operacional. Tá bom. Né? Hoje, e sem dúvida tem pontos de aprendizado legais, tem sinergias bacanas ali. Mas isso que você falou, então essa a tese lá de trás, quando vocês começaram, de entrega, de supermercado e potencial, isso você ainda não enxerga. Ainda é o mesmo. 100% mantido, senão ainda mais reforçado, né? Porque o mercado, acho que a gente foi um dos players que puxou isso nesses últimos anos, mas o mercado está cada vez mais aberto a isso, né? Está cada vez mais adotando o hábito do online. Então, pra gente, melhor ainda do que era em 2020 e 2021. Aqui não estou falando de acesso a capital, nem nada disso. Estou falando do ponto de vista da missão que a gente tem exato, e oportunidade a ser capturada. Né? Então, por isso que voltando à tua pergunta original, a gente sempre fala, a daqui de 2025 ela é muito melhor que a de 2021. Né? A gente validou muito mais coisa, tem product market fit, sabemos escalar, temos playbook para várias coisas, temos rentabilidade, oportunidade de mercado ela é igual, se não maior, e a gente é um negócio muito mais maduro. Então, boa. Se sente, que obviamente você deve se sentir mais preparado para esse momento agora, mas como é que foi essa jornada, assim, pessoal mesmo, né? De, cara, ver lá em cima, depois, cara, puta, né? E o que a gente faz e... A jornada pessoal é um bom tema aqui. Aliás, tem vídeo, né? Quem for ver, vai ver que eu tô Os cabelos brancos aqui. Cara, cheio de cabelo branco aqui. Eu tenho 33 anos e com 28... Porra, você tá pensando nos grecinhos aí. Com 28, cara, eu não tinha um décimo. Sério? Mas, brincadeiras à parte... Pô, você entrou nessa com 28? 28, Mas assim, brincadeiras à parte, foi uma jornada... olhar para trás é sempre muito fácil, né? Fácil. Mas foi uma jornada... Cara, foi uma jornada, assim, bem legal de maturidade e resiliência, né? Eu acho que da minha geração, dessas gerações até mais novas do que a minha, tem um imediatismo muito grande, assim, né? Isso quer tudo muito para ontem, não só a entrega do mercado, mas você não tem muito tempo a perder, né? Um negócio meio doido. E quando você muito rápido tem que ajustar a rota ou rever algumas premissas suas, você tem um choque... Antes de daqui, com 28, você já tinha trabalhado? O que você tinha feito? Porque eu falando de repertório mesmo, né? De, cara, uma coisa é um cara de 40 anos, macaco velho do varejo, vai para um negócio desse, vem um negócio, cara, porra, já fiz assim, já vi isso acontecer, faz. Outra coisa é um moleque de 28 anos tendo que... inventar coisas. Eu até brinco que se eu soubesse quão difícil era, eu provavelmente não faria de novo. mas assim, se tornou um negócio muito mais difícil do que a gente imaginava né, lá em 2020 no papel. Mas, dinheiro você faz, né? Mas, cara, dito isso, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, mecânico. Comecei carreira, setup muito tradicional de banco, consultoria. A maior parte da minha carreira antes foi em consultoria estratégica. E eu meio que tive uma sorte de começar a trabalhar com empresas de tecnologia e fundos como consultor, né, ainda. Até que ali em 2018 tinha uma empresa do SoftBank que tinha acabado de levantar um baita cheque.
chama Oyo. Oyo, dos de indianos, hotelaria. né? E daí tinha uma missão ali de vir pro Brasil, para América Latina. E essa foi a minha transição para o mundo de startup. Então, fui o primeiro funcionário do negócio. Launcher ali, desde fazer CNPJ. Um ano a gente tinha 1.000 funcionários. Então, assim, foi um negócio... eu brinco que foi uma experiência de empreendedorismo sem ser empreendedor 100%, né? Porque você já tinha a tese, já tinha o funding, já tinha uma série de coisas ali. Mas foi muito importante para mim ter essa experiência prática, né? Porque é muito diferente você ser um consultor, chegar lá numa empresa, vai de escritório lá e olhar número, rodar base e dar pitaco. Né? Outra coisa é você chega ali, você não tem nem CNPJ, você fala, cara, o que eu faço agora, né? Então, isso para mim foi muito legal do ponto de vista de criar um pouco de experiência e confiança, né? Para daí começar daqui em final de 2020, começo de 2021 ali, quando a gente... Antes de ser operacional, quando a gente começou a fazer o negócio. Mas dito isso, assim, tudo que aconteceu na daqui depois... diria que 90% das coisas foram experiências novas ali, porque nenhuma experiência é igual a outra, os desafios de mercado foram muito diferentes. Exato. Acho que ninguém nem tinha, né, passado por isso, né? Talvez... o mercado brasileiro, cara, assim, viveu um negócio meio sem precedente, né? Porque era nada... em startups, investimentos em tech, né? Você olha qualquer gráfico, assim, era traço. Fica meio bobo, era né? Traço, porque... Era praticamente nada, virou alguma coisa. 21, né? Que chegou a 10 bilhões. Exato. E daí, depois teve um momento de ajuste, assim, o que trouxe dificuldades. Várias empresas ali tiveram destinos não tão felizes, mas eu acho que criou uma boa maturidade, né, para o mercado. A gente tem investidores daqui, investidores de fora, a gente está sempre trocando ideia. Estava comentando contigo antes alguns eventos que a gente acaba participando e tal. Sim. Você vê um ecossistema mais aquecido, independente do capital aqui, mas também com mais maturidade, né? Não está passando qualquer tese, qualquer time, né? Recebendo investimento. Tem ganhos também, acho que um pouco desse processo maluco que rolou nos últimos anos. Né? E para frente agora? Você falou, né? Nos últimos anos vocês têm crescido consistentemente, mais de 50% de crescimento ao ano e para frente. Dá para manter esses 50%? Quais são os próximos passos aí a gente quer acelerar. Né? Acelerar? A gente quer acelerar. Porque assim, a oportunidade ela é grande e a penetração ainda é muito baixa e eu acho que depois de 4 anos a gente... É até difícil provar isso com números ou KPIs específicos, mas a gente chegou naquele momento que você olha para o lado assim e fala, putz, tá tudo azeitado, né? Tá. Não tudo, né? Sim, obviamente, sim, né? mas, ainda cara, é uma empresa de 4 anos, mas a fundação daquele negócio tá azeitada. Você fala, entendi o cliente, entendi a operação, sendo que eu sou bom, sendo que eu tenho que trabalhar, os economics estão redondos, então você fala, putz, legal. O que a gente faz olhando para frente? Então, a gente acredita que tem muito espaço para crescer, né? Até nas praças onde a gente está. Hoje você falou Sudeste, mas São Paulo... São Paulo e Minas. Mas a gente vê várias áreas, além das que a gente cobre, que a gente poderia cobrir. Tem um trabalho de marca muito relevante a ser feito para conhecerem ainda mais a gente. Mas a oportunidade ela é muito maior do que isso, né? Você olha para o Brasil, país continental, tem uma série de cidades que a gente vê um fit muito grande com o que a gente faz. Então, a gente está naquele momento que a gente tem bastante clareza da oportunidade, de onde estamos. A gente também não está querendo dar um passo maior que a perna. Eu ia perguntar isso de novo. Você faria... beleza, agora é o momento, tá tudo azeitado, vamos crescer de novo. Você tomaria as mesmas decisões, correria os mesmos riscos de 2-3 anos atrás? Cara, vamos... Que hoje não tem mais a disponibilidade de capital, mas, cara, fazer mecanismos tradicionais de se alavancar, eu acho que hoje a gente conseguiria fazer, falando de expansão, né? A gente conseguiria fazer as coisas de uma forma muito mais inteligente e eficiente. Porque como a gente aprendeu nessa jornada, né? Tem várias coisas que de um playbook ali de expansão, no começo é um pouco mais trial and error, né? E depois você tem fórmulas mais validadas, um playbook. Então, acho que
a gente acredita muito nessa validação, esse playbook que a gente tem hoje. Então é difícil falar se faria a mesma coisa no passado, porque o contexto é muito diferente, né? Mas a gente acredita que talvez ali nos próximos anos tenha uma janela interessante para a gente expandir, sim. E daí de uma forma ainda mais assertiva, né? Ao mesmo tempo, eu acho que você tem que manter aquela chaminha acesa como empreendedor de estar buscando, né, o próximo passo. Com certeza a gente não criou esse negócio para chegar no business de 4 anos assim como está. A gente está feliz com onde está, mas a gente quer muito mais. Tá. Eu tenho certeza que você também com startups, tá? Verdade. Então, enfim, acho que... Mas o seu endgame é o quê? Tá lá no ranking da Abras, no top 10 da Associação de Supermercados? Ou qual que é o... Cara, eu nunca pensei nesse, eu confesso. O ranking da Abras... Pra você ser um supermercado, seu alvo tem que ser o ranking da Abras. Você tem razão. Eu talvez pensei no ranking da Abras de uma forma muito mais lúdica, assim, e diferente do ranking da Abras, mas com um impacto prático igual, né? A gente, cara, quer ser assim, a referência de supermercado digital, né, do Brasil, quem sabe da América Latina. Mas não só isso, né? A gente quer ser muito reconhecido por esse movimento que a gente iniciou de uma nova forma de comprar, né? No Limites pode até fazer um paralelo disso mais amplo com uma nova onda de e-commerce, né? A gente fala disso internamente. Óbvio que a gente não fica divagando muito em conceitos mais amplos, mas a gente acredita que o nosso negócio tem uma sinergia muito grande com o e-commerce de forma mais ampla, né? Novas categorias, uma forma de comprar mais responsiva, mais, né, flexível, com menos estoques, mais próxima do cliente. A gente tem o capability para isso. A gente ainda não está entregando iPhone, roupas, etc. Mas o capability, ele existe de certa forma para isso, né? Então... quem sabe ali num próximo passo mais aspiracional até, né? A gente não persiga... Então hoje quando você entra num hipermercado assim, né, tipo, dos franceses ali e tal, que você tem televisão, jogo de né, toalha, não sei o que, tem tudo. Daqui seria isso? Acho que num futuro médio prazo pode ser. Não vou cravar aqui quais itens, né? Porque acho que o cliente vai dizer. Okay. Né? Provavelmente você não precisa de uma televisão em 15 minutos. Eu espero que não, né? Porque alguma coisa deu errado, né? Mas tem várias outras coisas que você pode encaixar, né, com essa lógica de velocidade e precisão no seu dia a dia, que podem fazer muito sentido, né? De novo, a gente não está fazendo devaneio sobre... A gente não está fazendo devaneio sobre o futuro, porque uma coisa que a gente aprendeu também nesses últimos anos cara, focar nos próximos 12, 24 meses, o passo que a gente precisa dar, que talvez uma das coisas que eu vi um pouco nesse mercado, né? Você às vezes vê algumas empresas que estão tão apegadas a esse ultra longo prazo, né? Que obviamente você não pode perder de visão, mas você acaba esquecendo que você tem um P&L ali para entregar, você tem um runway, né? E você tem uma série de coisas para fazer para poder dar esse próximo passo, né? É isso, né? Ficou esse distanciamento, né? Que na verdade, porra, quando você quando você pega dinheiro e vira um unicórnio, na verdade a sua missão é fazer você ainda não é aquilo, né? Todo mundo fala, virou unicórnio. Não, na verdade, na prática, você tem que crescer para virar aquilo, né? Então acho que perdeu-se de visão o que era realmente ser uma grande empresa, né? Verdade. As rodadas no mundo de startup, elas tendem a pautar muito do sucesso e insucesso que a gente viu na prática, que ao longo do tempo isso é mais uma medida, obviamente, né, que é em si importante, mas não é a única, né? Então... Boa. Beleza. Rafael, obrigado mais uma vez aí pelo papo, pelo tempo. Obrigado a você, Gustavo. Muito bom o papo. Seguimos aí entendendo o que o daqui vai virar. Seguimos. Quando na próxima Copa, quem sabe a gente pega uma TV pra ver
A próxima tá aí ano que vem já, não sei. Talvez na próxima, ano seguinte. Tá bom. Mas a gente pode marcar o papo depois de 4 anos daqui também. Pode ser. Pode ser. 8 anos de daqui, 8 anos de startups. Vamos ver onde vai dar isso. Boa, beleza. Espero que a gente esteja aqui, mano. Vamos lá. Boa. Muito bom. Obrigado, cara. É isso aí, ficamos aqui com mais um papo do MVP, o podcast dos startups. Não esquece de seguir, colocar sininho, marcar aí, compartilhar com os amigos, né? Com quem você não gosta também, para perder tempo ouvindo a gente. E até o episódio da semana que vem. Valeu!